Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Nesta primeira ronda rápida sobre os média, eu começo já por destrunfar e chamar a atenção para uma série documental de 4 episódios, A Ruína do BES, da autoria do Daniel Deusdado, para a RTP. Excelente investigação, enquadramento histórico rigoroso, narrativa enxuta, direta, sem truques, sem jogos de palavras ou segundos sentidos, com boas soluções criativas do meu ponto de vista, designadamente no caso das máscaras e na opção encontrada para o narrador. A série começou a ser transmitida na segunda-feira, esta segunda-feira 14, termina esta quinta, 17, sempre às 10h15 da noite, na RTP3. Eu falava então de uma entrevista que acho que vale a pena ser revista de Kamala Harris à Fox News. Portanto, era uma entrevista que se previa e foi duríssima, tendo em conta a orientação política da Fox News, completamente contrária à de Kamala Harris. E chamava aqui também, e já agora aproveitava, para citar Luís Paixão Martins, portanto, que nós sabemos que é um muito experiente conselheiro político, que dizia em comentário que são estas entrevistas no chamado território hostil que, de facto, quando correm bem, acabam por dar mais dividendos. Vamos falar de outra entrevista ou de outra conversa mais à frente, mas esta, de facto, merece a pena ser vista. Passo eu a dar aqui uma nota de homenagem a um colega nosso que morreu ontem. Nós estamos a gravar quinta-feira, portanto foi ontem, foi o Emílio Fernando, um grande profissional da rádio, e também por isso vale a pena sublinhar, portanto, o percurso dele, desde a TSF, a Rádio Comercial, agora, portanto, uma rádio, ele era de origem angolana, penso que nasceu em Angola mesmo, e estava neste momento numa rádio Essencial, que é de um grupo angolano. É um grande profissional e merece aqui uma palavra de homenagem. Eu, pela minha parte, cito o facto de se falar cada vez pior, sobretudo nos diretos, há muitos erros também, digamos, de toda a natureza na utilização do português, e há um instrumento que se chama ciberdúvidas, e apelava a que, mas não seja a classe, recorresse a esse instrumento que teve... que é essencial e que teve e tem no José Mário Costa, nosso colega, um grande dinamizador. É possível... É um grande amigo do Emílio Fernando. Exatamente. E falando do ciberdúvidas, é possível receber por mail, é possível assinar e receber por mail. Portanto, digamos, não custa nada. Exatamente. Não custa nada. Bom, o plano de ação do Governo tem 30 pontos e, como o próprio nome indica, trata-se de um plano de ação e não de um plano estratégico. Eu recordo aqui que o Luís Marques nos dizia, num dos programas passados, que não há um plano estratégico para a comunicação social em Portugal e, designadamente, para o setor público há 20 anos, há mais de 20 anos. O Executivo decidiu apresentar o seu plano numa conferência sobre o futuro dos mídias promovida pela plataforma dos mídias privados. Nem o Governo, do meu ponto de vista também, nem o Governo, nem a plataforma saíram a ganhar. Teria feito muito mais sentido o Governo chamar os jornalistas e apresentar o seu plano e a plataforma reunir depois para discutir o documento. Este é o primeiro equívoco. Depois há um outro equívoco da estratégia comunicacional do Governo que tem a ver com o desempenho do Primeiro-Ministro. Montenegro, que gosta muito da expressão olhos nos olhos e em que habitualmente tropeça, não é a primeira vez, teceu considerações sobre o trabalho dos jornalistas, incomoda os repórteres usarem auriculares, com pessoas a superar-lhes perguntas, ele não sabe o que é um editor, ou lerem as perguntas no telemóvel que alguém terá escrito. Como é que é isto? Como é que é possível um chefe do governo ter um plano de 30 pontos para o setor da comunicação social e perder-se nestas considerações? Bem, já agora posso começar eu. Luís Marinho. Foi mal aconselhado ou então não se quis aconselhar, porque eu acho que já se falou imenso sobre isto, não vale a pena acrescentar, pois, não, porque acaba, quer dizer,
aquilo que podia ser, aliás, é uma questão muito recorrente em Portugal e não só, mas aquilo que podia ser um debate sério sobre uma proposta do governo, sobre um plano que o governo apresenta, e é um plano que tem assuntos para serem debatidos em profundidade, acaba por ser um fait-divers em que as pessoas se vão entretendo em brincar com a história de facto daquela do Primeiro-Ministro não saber bem para que é que servem os auriculares, etc, etc, etc. Portanto, foi mal aconselhado, ou então não se aconselhou e quis dizer uma piada, ou quis dar um recado que não lhe saiu bem. Em relação ao... Diz. Mas tu achas que isso foi uma coisa precipitada ou é um problema de fundo que há na relação entre a classe política e os jornalistas? Não, é evidente que isto é uma questão de fundo. É evidente. Uns disfarçam melhor, outros disfarçam pior, mas é evidente que a relação do poder com a comunicação social, e ainda bem, é sempre uma relação de conflito. Muitas vezes o conflito fica muito atenuado, naturalmente por culpa da comunicação social, outras vezes o conflito está um pouco mais aberto e, de facto, há responsáveis políticos que têm alguma forma mais, enfim, mais diplomática de falar e outros que, enfim, falam da forma a mim incomoda-me, enfim, a questão dos auriculares e dos telemóveis, enfim, eu dou isso de barato, é um bocado, enfim, anedota, enfim, naquilo que estamos aqui a discutir. Não sei se o que é que vocês acham, mas a mim o que me preocupa mais é a referência para um jornalismo ofegante. Exato. Sim. Porque isso atira... por um lado, em relação à questão de auriculares, há sempre um bocado a ideia que os políticos têm de que por trás de um jornalista que está em reportagem é sempre alguém que está a controlar uma espécie de Big Brother que controla tudo. Então não sabem como é que as coisas funcionam. Sabem que existem editores, mas não sabem como é que as coisas funcionam e acham mesmo. Mas alguns mesmo estão convencidos. Eu não sei se é o caso do Primeiro-Ministro, mas alguns mesmo estão convencidos que lá atrás há alguém que está ali para controlar os jornalistas e não sei quanto e tal, com os desígnios para tanto obscuros. O que não quer dizer que não haja pontualmente situações dessas. Estou a dizer que, enfim, como nós sabemos, passamos nas redações, não é essa a prática que nós conhecemos. Agora, o ponto aqui é a questão do jornalismo ofegante, não é? Porque isso é que nos questiona sobre o tipo de jornalismo que estamos a fazer e a maneira como esse jornalismo é percepcionado pelos poderes, não é? Há um jornalismo ofegante. O tipo de jornalismo que estamos a fazer é um jornalismo que está a ser feito, passa essa imagem, para tanto, o ofegante é o quê? É um tipo de jornalismo sem pensamento, sem critério, arbitrário. É isso que estamos a fazer. Portanto, é isso, portanto, que a imagem que nós estamos a passar, porque isso remete para discussões que ao longo da minha carreira sempre tive, e vocês já tiveram. Lembro perfeitamente, já aqui acontece a história de um dia, portanto, um primeiro-ministro em funções me ter dito que achava que um dos problemas do país era a comunicação social só dar mais notícias. Que devia haver um jornalismo positivo, não é? Exato. E essa concepção do que é que deve ser o jornalismo, que tem obviamente interpretações diferentes, o que é normal entre o poder político e o poder jornalista, também nos deve estar a questionar se nós estamos a fazê-lo bem, não é? E esse é o ponto que eu aqui coloco. Não é? Mas vocês não acham preocupante que um governo que tem um plano de ação para os mídia, o Primeiro-Ministro, na apresentação desse plano, ainda por cima num sítio errado, do meu ponto de vista, fala num jornalismo ofegante e gostava de ver um jornalismo mais tranquilo. Isso não indicia, ou não pode indiciar ali uma preferência de gosto pelo apoio que esse plano... O que é o jornalismo tranquilo, não é? O que é um jornalismo... Não, é que ainda por cima, o Pedro Duarte, ministro da tutela, imediatamente a seguir, em defesa do seu chefe, vem dizer, o governo não gosta de ver jornalistas ofegantes. O que é que são jornalistas ofegantes? É quem faz duas perguntas seguidas? Eu acho que... O governo não gosta, estás a ver? O governo não gosta. Tentando dar a minha... aquilo que eu acho que o Luís Marques estava aqui a levantar, que é um bocadinho a percepção que hoje o jornalismo que se está a fazer, e obviamente estamos a falar 90% do jornalismo de televisão, como é evidente, o jornalismo de rádio é outra coisa, felizmente, o jornalismo de imprensa é outra coisa, mas estamos a falar muito, porque infelizmente, quando se fala hoje de jornalismo, 90% da percepção que se tem é o jornalismo que se faz em televisão. A imagem que passa, eu entretive-me a fazer uma coisa, que foi, numa rede social, ver os comentários àquela frase do Primeiro-Ministro.
E o que me deixou muito espantado foi que uma boa parte desses comentários eram contra os jornalistas. Eram a dar razão ao Primeiro-Ministro. É evidente que agora vão dizer, ok, naturalmente é dos grupos que tu frequentas mais, que o algoritmo atira-te para ali ou para aqui. Mas, de facto, na rede social, a única que eu frequento, que é a X agora, não é? Como se chama, vi N comentários contra os jornalistas. Dizer, é verdade, os jornalistas são isto, são aquilo, são os malandros, não se preparam, etc, etc. Portanto, é verdade que hoje a imagem do jornalismo, a imagem dos jornalistas, não é uma imagem muito positiva. Nós temos que ter um bocadinho essa noção. Não é uma imagem muito positiva. E, naturalmente, vale a pena os jornalistas refletirem um bocadinho sobre isto. A forma como o jornalismo está a ser feito. Agora, isto não é dar razão, obviamente, àquilo que o Primeiro-Ministro disse. Aliás, porque é evidente que ele tem toda a liberdade de opinião, mas não sei se é boa ideia falar do jornalismo da forma como ele fez. Como eu disse há pouco, naturalmente, ou aconselharam mal, ou ele não quer conselhos e acha que pode julgar o jornalismo desta forma. Agora, que vale a pena, pegando neste mau exemplo que o Primeiro-Ministro aqui nos deu, naturalmente, lançar alguma reflexão sobre isto, naturalmente vale a pena. Muito rapidamente, eu acho que lhe correu tudo mal, porque correu-lhe mal a cena dos auriculares, não vale a pena falar. Quanto ao jornalismo ofegante, eu entendo que há aqui uma percepção que tem um bocado a ver com o ritmo das televisões que o Luís estava a falar. E, portanto, há aqui uma espécie de histeria coletiva que se remonta à volta de um acontecimento e eu confesso que mesmo como telespectador fico um bocado irritado a certa altura, dizer não passa disto, não sei o quê, epá, e depois as imagens passam dezenas de vezes ou qualquer evento até que venha qualquer coisa e depois desaparece o anterior. Nós, se virmos bem, ainda há dias era por causa da cena do triplo homicídio e depois foi substituído por outra coisa que já não se fala e, portanto, as pessoas ficam desgastadas. Nesse sentido, eu acho que o ofegante aplica-se. Quanto ao resto, acho que a declaração do Primeiro-Ministro foi infeliz, devia pôr auriculares, por exemplo, no secretário-geral do PSD, que parece que não sabe quem é que é melhor, se é a Kamala, se é o Trump, para alguém que é social-democrata, acho que é um bocadinho, enfim, esse é sim, é que leva os auriculares. Que me esqueci de dizer agora nesta primeira intervenção, que foi, eu queria dizer o nome do comentador que eu li, ou comentadora, que levanta aqui uma questão muito interessante, que é, ok, há um jornalismo ofegante? Há ou não há? Mas há aqui uma questão Mas existe. Existe, mas também há aqui uma questão que é, os políticos, sobretudo aqueles com maior responsabilidade, deviam-se dar ao respeito. E deviam-se dar ao respeito em que sentido? Não falarem em qualquer lado. Não aceitarem falar em qualquer lado, em qualquer sítio. Nós temos assistido, e alguém dá, e o primeiro magistrado da nação dá o pior exemplo de todos. Fala em qualquer sítio, às vezes em situações, às vezes... Quer dizer, eu lembro-me quando que conseguiu fazer, portanto, digamos, uma intervenção sobre a morte da Rainha Isabel, num sítio que já não me lembro onde foi, mas um sítio completamente ridículo para uma intervenção daquele género, não é? Portanto, devia haver, quer dizer, eu não estou a falar de regras dos jornalistas estarem a 150 metros de distância dos políticos, não estou a falar disso. Estou a falar que há situações, nós vemos nos Estados Unidos, por exemplo, quer dizer, é evidente que acontecem situações em que os jornalistas estão muito em cima de determinados políticos, do Presidente da República, obviamente, do Presidente, obviamente, não estão, mas... devia haver um tipo de regra, porque, de facto, o que se transmite para as pessoas, de facto, é um bocadinho isto. Mas eu acho que o jornalismo ofegante, de 150 pessoas a fazer as mesmas perguntas. Não, mas o que os incomoda é isso, não? A pessoa não se... O que os incomoda é isso, não? Mas é isso. É a questão das perguntas. Há duas componentes aqui. Eu acho que o ofegante tem a ver com outras coisas. Tem a ver com a transmissão sistemática de coisas... Não é isso. Não, o ofegante é esta pressão em cima. Esta pressão sistemática, até porque Montenegro depois disse outra coisa. Para já acho que o ofegante está deslocado ali porque ele está a apresentar uma coisa para os mídia e aquelas considerações são completamente deslocadas, desadequadas e por aí fora. Mas ele diz outra coisa, que é que não acha adequado que os jornalistas façam perguntas quando ele vai a outro sítio
não é? Designadamente sobre o orçamento. Isso é um problema dele. Mas isso é um problema dele. Justo. Quer dizer, a questão não está na pergunta, está na resposta. Não é? Podem pôr regras, quer dizer, sobre este assunto não falo. Ponto final de regra. Ninguém os obriga a falar. Não é? Sim, Luís Marcos, tu estavas a falar. Luís, desculpa. Aqui o Luís levantou aqui uma questão que é o exemplo que os próprios políticos dão. Não é? Porque isto não, a responsabilidade não é só de uma parte. É evidente que há situações que são lamentáveis, né? Ver, portanto, jornalistas em cima do político, portanto, a fazer-lhe perguntas, portanto, que não têm nada a ver com a situação, ou que não têm nada a ver, ou que não são completamente disparatadas. É evidente que não faz bem ao jornalismo, não é? E também não faz bem à política, como é óbvio. Agora, é preciso ter atenção e recordar que os políticos também têm muita responsabilidade disso. E o nosso Presidente da República em particular, não é? Portanto, quando um Presidente da República vai ao multibanco e convoca jornalistas para fazer o percurso dele entre a saída do Palácio de Belém e a Caixa do Multibanco, está à espera de quê? É evidente que aqui, portanto, isto é um... Sim, ou Santini. Comprar um gelado, também aconteceu. É óbvio que há aqui uma perversão, não é? E essa perversão alimenta, tanto este tipo de percepção do jornalismo ofegante, o jornalismo, portanto, que está, portanto, de forma indiscriminada, sem critério, em cima, portanto, dos protagonistas. Estás a dizer bem, né? O jornalismo sem critério, que é também há, Pisa e não... Também há, mas já o criticámos aqui, aliás, não é? Eu já apelei aos editores e aos diretores de informação que tivessem algum tipo... Também, mas os políticos também são muito responsáveis por isso, porque os políticos também fomentam isso, porque também querem, não é? Eu lembro muito bem, portanto, como não vou aqui dizer nomes, portanto, era responsável, portanto, na redação da SIC em particular, de políticos que me telefonavam, manda-me aí para um jornalista, para a feira de não sei quê, para não sei quantos, portanto, a feira do presunto, ou não sei quantos, para eu dizer uma coisa, não era sobre a feira, não é sobre outro assunto qualquer. É evidente, a gente sabe disso, e eles vivem das televisões. Há aqui uma perversão, há aqui um círculo vicioso, eles precisam das televisões, mas depois queixam-se, portanto, das televisões, do jornalismo ofegante, que é essa componente que realmente, portanto, não é saudável. Agora, há aqui responsabilidades de duas partes. Que eu acho da parte do jornalismo, que é o que me interessa, considero que os responsáveis de informação deviam ter algum critério. Por exemplo, agora, vamos falar nisso. Estamos de acordo. Quando foi agora esta história do Ricardo Salgado? Exatamente. Devia ter havido critério. Quer dizer, ver ali os microfones em cima do Ricardo Salgado é absurdo. Alguém devia ter dito, não façam isso. Sim. Mostrem, as imagens podem mostrá-lo, mas não estejam a fazer perguntas a um homem que já não pode responder. Não é óbvio, não é? Claro. Não, e davam uma vez, não utilizam aquilo. Já é uma questão de critério. Acho que há falta de critério. 2 dias depois está sempre... Não há inocentes. Mas não há... Quer dizer, o problema é que não há inocentes nesta história. Isso é que é importante sublinhar. Os auriculares deviam servir para isso. Deviam servir para um chefe de redação, um editor, dizer, saiam daí, não há perguntas agora aí, não. Vão para outro sítio. Para isso é que deviam servir os auriculares. Sim. Claro. Bom, nós já iremos à questão do julgamento do Ricardo Salgado, mas do início do julgamento do Ricardo Salgado, mas neste plano, onde é que fica a RTP? Com este pacote de 30 medidas, instalou-se rapidamente a narrativa de que estamos perante um passo para a privatização da RTP. E a verdade é que o corte de 20 milhões não resolve o problema. Isto é, o problema é a inexistência, como tu próprio, Luís Marques, disseste aqui, nos programas atrás, a inexistência de um plano estratégico para a empresa pública de mídia. De resto, Nicolau Santos já veio dizer, fez de resto o DN manchete disso, que para os 250 despedidos precisa de 54 milhões, e o António José Teixeira veio também explicar no público, na passada sexta-feira ou sábado, veio avisar que não é uma boa ideia apocar a RTP. E tem a expectativa, obviamente, que o Governo indemnize a empresa com a subtração desta verba dos 20 milhões em publicidade. Vai ser chamado ao Parlamento. Bom, de certeza. Onde é que fica a RTP no meio disto tudo? Isto resolve uma coisa, não resolve? Bom, o plano é um plano corajoso, e como é começar por aí, mas era absolutamente corajoso e tem boas medidas, o apoio aos jornalistas, a contratação de jornalistas, portanto, a oferta de assinaturas, o apoio, portanto, a uma reconfiguração da distribuição de jornais e de outro material impresso, revistas, etc. Portanto, é muito positivo. Não vamos por essa parte, portanto,
julgo que já foi tudo dito, e é de louvar. É claro que é evidente, seria evidente que a RTP seria, portanto, o prato forte deste plano, precisamente porque mexe numa estrutura que, quer dizer, que é uma espécie de, portanto, elefante branco onde não se pode tocar. E a questão da publicidade em particular, portanto, é crucial aqui nesta discussão e que distorce um bocadinho até a proposta do Governo, porque é uma proposta relativamente recuada. Portanto, propor uma reestruturação da RTP não tem nada de novo. Não dizer, vamos vender um canal ou vamos fechar não é isso que lá está, não é o que está, é vamos reestruturar a RTP. Ora, reestruturar a RTP é uma coisa natural. Uma empresa que está há 20 anos sem ser reestruturada, ou com algumas pequenas alterações, mas nunca teve uma reestruturação de fundo, depois de tudo o que se passou nos últimos 20 anos, em que mudou tudo, todo o quadro mediático mudou nestas 2 décadas, é natural que uma empresa, tal como a SIC, como a TVI, tem que se reestruturar, tem que se adaptar à nova realidade. Não há nada aqui, não é nada de novo. Claro que, como seria natural, a discussão está toda centrada em cima, portanto, da questão da publicidade. Eu teria preferido que eu sou defensor, começo por fazer uma declaração de princípio, porque já o defendi há 20 anos, quando a publicidade da RTP foi reduzida de 12 para 6 minutos. Eu sou defensor que, em princípio, uma operadora que tem um financiamento público não deve ter um financiamento privado, por uma questão de princípio. Porque isto distorce o mercado, a RTP não está sozinha no mercado, está em concorrência com outros operadores, e o facto de ter, portanto, uma subvenção pública que é superior às receitas, quer da SIC, quer do grupo do SIC, quer do grupo TVI, Média Capital num caso e empresa noutro, é evidente, portanto, que lhe dá um conforto que os outros não têm. Portanto, não é justo, não me parece justo, claro que a RTP deva ter, portanto, financiamento da publicidade. E eu defendi isso há 20 anos. Na altura, a opção foi reduzir para 6 minutos, e bem, mas eu defendo que este processo, a RTP não deve ter publicidade, mas defendo também que devia ser uma redução mais gradual, que devíamos reduzir, que se devia reduzir nesta primeira fase a 2 minutos, fazer uma avaliação da situação, depois tomar outras medidas à frente. O Governo optou por fazer uma redução mais agressiva em 3 anos, tem alguns riscos do ponto de vista da gestão da empresa, mas não me choca, portanto, por aí além. Agora, o que é que está a ser dito em relação a isto? Por outro lado, que isto vai beneficiar os privados. Enfim, vai beneficiar os privados parcialmente, vai beneficiar o mercado em geral. Não diretamente, certamente. Não diretamente. Ponho isto mais na questão dos princípios. Depois, que isto foi uma tese defendida ontem quarta-feira, ou terça-feira, aliás, pelo Nuno Moraes Sarmentos, que é uma tese que já vem de há 20 anos atrás, que é de que a publicidade é estruturante na oferta de um operador. Isso não é verdade. Portanto, há 20 anos talvez fosse verdade, porque, portanto, havia só 3 operadores. Hoje em dia, portanto, com o quadro da oferta, portanto, isso não é exatamente verdade. Para além de que, se fosse verdade, ou seja, se a publicidade fosse estruturante na oferta de um operador público, então, coitada da BBC, que nunca teve publicidade. Ou da TVE, portanto, que não tem publicidade há 10 anos, portanto, e continua a existir, e aparentemente bem, e outros operadores que também estão neste processo. Acho que este vai ser o tema mais polémico, que é o tema mais polémico. Não sei se vai passar, tanto quanto me parece pelo andar da carruagem. Acho que isto vai acabar no Parlamento e vamos ver como é que, portanto, os partidos se vão definir. Já vi, tanto quanto percebo, até o Chega está contra isto, não é? Tanto quanto eu percebi, para umas declarações que já foram feitas. Sim. A própria IEL também, não sei o quê, também já tem dúvidas sobre isto, que é uma coisa extraordinária. A IEL, que defende a privatização da RTP, também está com dúvidas sobre isto. Enfim, isso vai... ainda estamos a carruagem ainda está situada. A RTP é como a Benfica, Eduardo. Não, mas agora, há aqui um ponto que eu acho que a primeira questão para olhar, eu estou com o Luís, eu concordo genericamente com o plano, depois há questões pontuais, a Lusa preocupa-me por outros motivos, mas há aqui até porque a Lusa é, digamos que, uma espécie de Banco de Portugal
do noticiário e, portanto, é a isenção e o rigor máximo e espero que isso seja garantido. Mas há aqui um ponto nesta questão, é que a atual administração da RTP, que foi recentemente reconduzida, portanto já vem de antes, estava de acordo com este plano, queria um plano destes, não é? Uma reestruturação, queria a saída, não sei se era 150, 80, se eram 80, mas também precisava do dinheiro. Nesta altura há por aquilo que eu percebi, há uma tentativa de arranjar dinheiro, um financiamento extra para se conseguirem as dispensas e as indenizações e, portanto, este plano, digamos, seria bastante consensual relativamente a todos os interlocutores. E, portanto, aquilo que se montou neste momento é uma questão política à volta de uma questão que não está em cima da mesa, que é privatizar a RTP, porque ninguém tenciona privatizar a RTP. Portanto, é preciso desmontar, digamos aqui, esta perversão política que não tem causa, que eu saiba, não é? Bom, no mesmo dia, sim, eu acho que o caminho seria muito mais para a extinção do que para a privatização, como é evidente. Não estou a dizer que é este o plano. Acho que a privatização está completamente fora de causa, aliás, porque os privados... Nem os privados querem. Ninguém quer. Nós sabemos o que é que aconteceu aqui há uns anos, quando foi o plano Relvas, exatamente para privatizar pelo menos um canal, que aliás não o conseguiu fazer. Ainda hoje me deve um jantar. Tem que pagar. É muito feio. Era privatizar um canal e uma estação de rádio e uma rede nacional de rádio. E isso nunca aconteceu, como aliás era basicamente previsível. Se te deve o jantar, tem que te pagar. Exatamente. E já agora... Já agora. Mas, portanto, o que é que agradaria... digamos, a uma parte do setor privado, é que a RTP seja reduzida ao seu valor mínimo. Uma espécie de RTP2 com um bocadinho mais de dinamismo, com uma audiência que andasse pelos 7, 8 pontos, já era bonzinho. E a rádio, enfim, a rádio não incomoda tanto, e poderá incomodar, obviamente, outras áreas, mas não é a rádio que incomoda. Aliás, a rádio também não tem publicidade, portanto, não é, o problema não é esse. O problema é a restauração da RTP passa só pela redução de publicidade. Não parece que esse seja o melhor caminho. Concordo com o Luís Marques disse, que, de facto, um canal público subsiste muito bem sem publicidade. Não. O drama não é esse. O drama é continuar a fazer o mesmo tipo de serviço com a quantidade de canais que tem, não é? E isso é que tem que ser objeto de uma grande reestruturação. Não é? Vale a pena ter RTP Internacional e RTP África, sim ou não? Vale a pena ter canais que naturalmente não acrescentam rigorosamente nada em termos de serviço público? E mesmo a pergunta para a rádio, se vale a pena ter dois canais internacionais? Exatamente. Mas, como eu disse, quer dizer, em termos financeiros, estamos a falar de níveis completamente diferentes. O que é que querem fazer da RTP1? Não é? É que nós ouvimos falar ouvimos aí os políticos falarem de serviço público e parece que serviço público é aquilo que ninguém mais quer fazer, não é? Portanto, era uma espécie de caixote de lixo, entre aspas, desculpem a expressão, que a RTP faria porque mais ninguém quer fazer, não é? Portanto, aquilo que os privados não quisessem fazer, a RTP fazia. Aquilo que a RTP tivesse a veleidade de fazer, porque os privados também podiam fazer, então isso era completamente proibido. E eu acho que não é isso que é um canal de serviço público. Então vamos outra vez olhar. Olhem para a BBC, olhem para a TVE, não é? Portanto, o que se tentou fazer, e eu agora, desculpem, falo do tempo em que o Luís Marques foi administrador e já agora falo também do meu tempo. O que se quis fazer foi um canal, uma televisão de serviço público que fosse também concorrencial no sentido de captar telespectadores, porque senão não vale a pena fazer. Sim. Quer dizer, o grande equívoco que eu acho que nós estamos todos a viver é um bocadinho este. Ai, que a RTP tem muitos espectadores. E então? Não é? Eu gosto muito de citar um antigo dirigente da BBC que dizia: o popular tem que ser bom e o bom tem que ser popular. Portanto, era quase, eu vejo declarações de políticos, era quase proibido a RTP fazer entretenimento. Porquê?
Sim, mas Luís, mas aqui a questão está a saber qual é o tipo de entretenimento que a RTP com faz. certeza. Quer dizer, a questão que nós devemos perguntar é se a RTP não pode ter um entretenimento popular, sem dúvida nenhuma, que seja alternativa às privadas. Pode ser diferente, não tem que ser exatamente igual. É evidente que eu estou a dizer isto e reconheço que não é fácil. Mas, dentro das dificuldades que há alternativas, podia haver alternativas. E a RTP não mexe. Claro que sim. Aliás, mas eu não estou a dizer que estou a concordar com o que a RTP está a fazer. O que é coisa extraordinária nós temos, hoje em dia, grelhas dos 3 operadores, que são iguais há praticamente iguais. 30 anos. É verdade, Iguais. Mas elas próprias são iguais entre si, não é? Nada mudou. Nada mudou. Nós olhamos para as manhãs, para as tardes, os fins nós de temos que semana. nos perguntar, tanto se a queda acentuada de audiências da televisão jornalista também não é devido a isto. Não é só devido a isto, é evidente. Sim. A oferta mudou, tudo. Mas a dificuldade que as televisões, incluindo a RTP, o operador público, tem de inovar e de mudar, também pode contribuir para esta erosão das audiências. Claro que sim. Sendo que a RTP tem uma vantagem em relação às privadas. Como tem o financiamento garantido de 190 milhões de euros, não é? Milhões, Mais a publicidade que dá 235 milhões, mas o garantido dos impostos é 192 e vai subir, podia fazer diferente, não é? Tinha que fazer diferente. Tinha a obrigação de fazer diferente. E a verdade é que, quando se discute o serviço público, sim ou não, a única coisa que se discute é o preço certo. Pois claro, pois é. Não é? Andamos há 10 anos a discutir. A RTP deve ter preço certo ou a RTP não deve ter o preço certo. Ainda por cima não é uma publicidade, não é patrocínio. O senhor Ministro, de resto, não falou de outra coisa senão do preço certo. Mas não é o primeiro, não é? Bom, mas aliás, tivemos um administrador, o nosso amigo, Nuno Artur Silva, não é? Que também entrou na RTP. Amigo, passa a expressão. Sim, com reservas, tanto em relação ao preço certo, e acabou de dizer, eu nunca disse mal do preço certo. Mas a verdade é que tinha colocado que o serviço público não era aquilo. Mas é isso que o serviço público continua a discutir, não é? 20 anos depois. Bom, mas no mesmo dia em que o Governo apresentou este plano de ação, Montenegro foi à noite à SIC fazer uma entrevista com a Maria João Avilés. E o ponto não é a entrevista do Montenegro, seguramente teremos a oportunidade, noutros programas, se for caso disso, de voltarmos ao tema, mas a Presidente da Comissão da Carteira, Licínia Girão, disse que a Maria João Avilés não pode fazer a entrevista que fez porque não é jornalista. E, obviamente, que se agitaram as águas imediatamente em relação a esta declaração da Comissão da Carteira. Eduardo Oliveira Silva. Várias questões sobre isso. Em primeiro lugar, para exercer o jornalismo é preciso, enfim, em princípio, ter o título, não é? E, que eu saiba, não há jornalistas por uso capião. Não é? Portanto, de facto, a Maria João Avilés não tem a carteira profissional, o que, objetivamente, nunca tem sido impedimento para se fazer entrevistas. Esta é a realidade. E é uma jornalista consagradíssima, não vale a pena eu estar aqui a repetir as coisas todas, até porque nos anos 80 até tive um programa em que ela participava. E, portanto, é uma pessoa de muita qualidade. Dito isto, a Comissão da Carteira deveria primeiro olhar para si própria, porque a Comissão da Carteira Profissional, ao que sei, também anda a fazer formação profissional e não está nas atribuições da Comissão da Carteira. E, portanto, neste momento há aqui um distanciamento da classe relativamente à própria Comissão da Carteira, e eu acho que, já que o Governo quer reestruturar tudo, podia reestruturar a Comissão da Carteira, pensar em arranjar uma entidade que fosse mais respeitada. Eu sugiro, por exemplo, a Casa da Imprensa, que podia criar, enfim, uma instituição lá dentro que fizesse a distribuição da carteira. Já tenho saudades do tempo em que era o sindicato e, portanto, a CCPJ incomoda-me, a mim incomoda. De resto, por exemplo, no outro dia eu estava a falar com um membro da Comissão que me dizia assim, eu, Eduardo, não renovei a carteira. Enfim, a princípio estou reformado e tal, e eu digo, eu sou jornalista reformado.
Portanto, não tenho carteira, neste momento não estou numa redação. Não. E ele diz-me assim, não, mas tu és reformado do jornalismo, que é uma coisa diferente. Portanto, já isto chega assim a umas sofisticações dialéticas que eu também já não consegui perceber nada e, portanto, também aparentemente posso estar em infração. Acho que essa figura não existe, reformado do jornalismo. Deixa-me só dizer uma coisa. Quanto à entrevista, eu tenho que o dizer, porque senão eu acho que correu mal a Maria João Avilés e correu lindamente. Não será o passeio no parque que disse o Pedro Nuno Santos, mas correu bem. E também me dá a ideia que deve ter criado alguns engulhos dentro da SIC. Mas isso sou eu a falar. Bom, Luís Marques, eu já tive a oportunidade de transmitir à própria Maria João Avilés, de quem sou amigo, o meu repúdio por esta campanha miserável contra ela, absolutamente absurdo. Gostaria de saber, portanto, quais são os critérios para com que se define estas coisas e se tanta gente que anda aí, portanto, se devia ter carteira profissional ou não. Enfim, mas isso é outra discussão. Penso que isto enfim, só envergonha, portanto, as pessoas que lançaram esta campanha contra a Maria João Avilés, que é uma profissional de sempre, portanto, respeitada e de qualidade indiscutível. Mas, enfim, isso já foi dito. E eu gostaria aqui de sublinhar. O que me parece agora de sublinhar é um ponto que o Eduardo aqui referiu, que é absolutamente inaceitável que o líder do Partido Socialista considere aquela entrevista um passeio no parque. Independentemente de ter gostado ou não ter gostado, ter sido melhor, ter corrido melhor ou ter corrido bem, mas não fica bem. Portanto, é um líder partidário, ainda por cima do segundo maior partido neste momento. Já foi o maior, agora é o segundo maior, é o líder da oposição, porque isso quer dizer, é contraditório com a sensação, ou aquilo que normalmente os políticos transmitem, de que as entrevistas são sempre muito agressivas e não sei quantos, não é? E agora, portanto, quando há uma entrevista aparentemente normal, é um passeio no parque. Enfim, o doutor Pedro Nuno Santos não andou bem e não lhe fica bem esse tipo de considerações sobre um trabalho jornalista, ainda por cima sobre uma jornalista que dos principais trabalhos que fez até hoje foi uma entrevista ao Dr. Mário Soares, que está agora, aliás, a ser comemorado os 100 anos, e o livro recomenda-se que são três volumes de uma grande entrevista, um grande trabalho jornalístico também. Luís Marinho. Eu subscrevo aquilo obviamente, que o Luís Marques disse sobre a Maria João Avilés, portanto, que é uma profissional de mão cheia. Acho que o timing, naturalmente, não foi o melhor. Naturalmente, nesta fase do campeonato, chamemos-lhe assim, Luís Montenegro poderia ter optado, ou a própria direção da SIC poderia ter optado por outro tipo de entrevista. A Maria João é ótima a fazer este tipo de entrevistas, porque são muito conversas, portanto é uma conversa. É uma conversa, portanto, porque ela interrompe muitas vezes, portanto, digamos que é o estilo dela e é bom, portanto, as pessoas até apreciam. Naturalmente, nesta fase poderia ter sido escolhido outro tipo ou outro jornalista, enfim. Eu continuo a considerar a Maria João jornalista. Também mas não tem causa. Não, isto é uma questão formal, não tem carteira, ok, mas continuo a considerá-la jornalista, mas acho que naturalmente o timing não foi ideal. Quanto à questão das entrevistas, aquelas que são mais agressivas ou menos agressivas, já agora eu recordo aquela célebre entrevista em que houve aqui também uma grande polémica, já foi há um tempo, com o José Rodrigues dos Santos, não é? Quando entrevistou a candidata e ex-ministra Maria de Belém. Não. Marta Temido. Marta Temido, que deu uma grande celeuma que se arrastou à ERC, que achei também absolutamente fantástico, que a ERC tenha que se pronunciar sobre o tom de uma entrevista. Uma entrevista é uma entrevista, gosta ou não gosta. E ainda por cima com citações erradas. Exato, ainda por cima citando mal. Mas, enfim, falando de entrevistas, tínhamos muito para conversar sobre isto. Uma ronda muito rápida, mas mesmo muito rápida, sobre o comportamento das televisões, e o Luís Marques há pouco já abordou isso, sobre o comportamento das televisões na cobertura do início do julgamento do Ricardo Salgado. As televisões podiam ter tido uma atitude mais temperada, mais prudente,
já o defendi e vou começar já, porque como eu o defendi, acho que deviam ter, era impossível não cobrir, era impossível não mostrar uma maior preocupação em defender, portanto, a imagem do Ricardo Salgado. Portanto, tinha sido ajuizado e seria aconselhável. O microfone em cima, enfim, não, foi excessivo. Agora, também não posso deixar de dizer que estranho muito, mas mesmo muito, que a defesa do Ricardo Salgado apresente um homem que nunca o vimos em nenhuma circunstância sem o seu bem vestido, com o seu fatinho, com o seu gravata e bem penteado, nos propósitos em que o tem mostrado. Acho que é absolutamente inaceitável, inadmissível. Tira dignidade, independentemente do que se considere sobre o Ricardo Salgado. Tira-lhe dignidade. Ele está doente, mas não deixou de ser o Ricardo Salgado. E, portanto, não posso aceitar este tipo de comportamento da defesa do Ricardo Salgado. O que eu acho é que isso, sinceramente, que eu acho que isso foi uma questão de estratégia da defesa, que foi com certeza, apresentar uma pessoa naquela situação e naquele estado, sabendo que as televisões iam estar em cima. Eu também concordo que as televisões podiam ter um bocadinho mais de moderação, um bocadinho mais de contenção, mas nós sabemos qual é a realidade hoje em dia, e a defesa sabia muito bem que era aquilo que ia acontecer, e acho que foi uma estratégia, do ponto de vista da defesa... Já não foi a primeira vez. Não é a primeira vez, não, mas desta vez foi... Eduardo. Subscrevo na totalidade com uma pequena objeção. Naquele momento do direto, acho que as televisões dificilmente poderiam recuar. O que me está a fazer aflição é estarem a manter essa imagem em permanência, e eu acho que isso realmente aí já, quanto ao resto, é evidente que foi uma estratégia de defesa deplorável. Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas, quem quer começar? Ou outras histórias? Posso começar eu, perante a hesitação geral. A notícia de hoje, quinta-feira, é uma notícia triste, porque eu só começo, assim, só tenho duas notícias tristes, que foi a abrir e a fechar. Mas esta, enfim, é diferente. Fechou a Lis Gráfica. A Lis Gráfica é uma das grandes impressoras, portanto, enfim, uma empresa histórica da imprensa em Portugal. Uma grande, enfim, onde foram impressos os principais jornais deste país. Atualmente é onde era impresso o Expresso. Fechou, abriu falência, já estava numa situação, aliás, de intervenção, de PER, e agora, portanto, não houve condições para ela continuar, portanto, fechou a porta, 100 pessoas foram despedidas, mas levanta aqui mais um problema gravíssimo para os jornais, em particular para o Expresso, onde ainda escrevo, como sabem. E isto, para mim, é um enigma saber como é que isto vai resolver, até porque não há muitas impressoras em Portugal com esta capacidade de imprimir jornais como o Expresso. A última vez que aconteceu, o Expresso teve que ser impresso em Espanha. Essa impressora também faliu, entretanto. Enfim, há aqui um problema, um enigma que não vou ter que ser eu que resolver, portanto, alguém vai ter que resolver, mas é mais uma nota triste para um setor que está em crise. Bom, dizem os espanhóis, Colombo, afinal, não era genovês nem português, era espanhol. O estudo de ADN aos restos mortais de Colombo, aparentemente conclusivo, feito pela Universidade de Granada, informa que Cristóvão era um judeu sefardita nascido em Valência. E o Vasco da Gama nasceu mesmo em Sines? É porque não se sabe exatamente o dia. Nasceu mesmo em Sines. Um destes dias ainda lhe descobrem no ADN que ele é de Badajoz. Imagina. E Dom Afonso Henriques era de onde? Dom Afonso Henriques, exatamente. Era da Borgonha, talvez. Ou do outro lado, de Tui. Quer dizer, isto é um enigma um bocadinho como o gato escondido com a cauda de fora, não é? Mas eu continuo a achar uma coisa fantástica a forma como alguma comunicação social, nomeadamente, temos que ser claros, nomeadamente ligada mais ao Grupo Correio da Manhã, a forma como hipervalorizam o currículo de algumas pessoas para transformar em grandes notícias coisas, quer dizer, a notícia é importante, mas a pessoa às tantas não é tanto.
que é o último caso de uma notícia, aliás, triste, que é o indivíduo que matou o filho, ou que pelo menos tentou envenená-lo, não o matou, tentou envenená-lo com gasolina, não sei o quê, mas que é apresentado como uma estrela de televisão. E se é apresentado como uma estrela de televisão, eu fui tentar ver, mas que estrela de televisão é esta? Porque eu nunca vi tal estrela. Participou num reality show, que já não me lembro o nome, porque também, sinceramente, nunca vi esse programa, mas é apresentado em todos os títulos como estrela de televisão tenta matar o filho. Ficamos assim. O meu enigma é uma pergunta sobre se vale a pena informatizarmos e termos tanta tecnologia e tanta informática e tanta coisa e depois, de repente, sentimos-nos completamente defraudados e indefesos porque vem um hacker e leva tudo, desaparece o NIF, desaparece as contas bancárias, houve aquele caso da Ericeira também, que a bancária conseguia entrar nas contas das pessoas. Portanto, eu já fico assustado sempre que me pedem uma senha ou para entrar online. Tenho saudades de ir ao guichê, não é? E, portanto, acho que havia um bocado de regressão a fazer. Passar o cheque. Ter o canhoto para tomar nota. Entregar ao senhor da mercearia, eu desconto-me aqui 3 contos para segunda-feira. Era mais seguro. Era bastante mais seguro. Era muito mais seguro. Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada, ao domingo, ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.